Boa tarde, vereadores, vereadoras, público que nos assiste aqui nas galerias e pelas redes sociais. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, inicio os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da Bíblia. E a palavra se fez homem e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória do Filho único, do Pai cheio de amor e fidelidade. João 1:14. Solicito agora que faça a leitura do expediente. Projeto de Lei de Iniciativa do Poder Legislativo, PL 15/26, de autoria do vereador Ademir Honorato. Projeto de Lei de Iniciativa do Poder Legislativo, PL 16/26, de autoria do vereador Luiz Fontana. Indicação número 9/26, autor Juarez de Jesus dos Santos. Indicações número 10 até 12/26, autor Neri Xavier dos Santos. Indicações número 13 e 14/26, autor Ademir José Honorato. Requerimentos número 40 até 44/26, autor Antônio Córdova de Oliveira. Requerimento número 46/26, autor Aldinei João Potelec. Requerimento número 47 até 50/26, autor Luiz Carlos Custódio Fontana. Justificativa de ausência número 11/26. Justifico a ausência do vereador Valdecir Bittencourt, conforme artigo 99 da alínea C das sessões do dia 24 de fevereiro de 2026. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Vamos dar início aos partidos. Com a palavra, PCdoB, Giovana Vitor Mondag. Você dispõe de 3 minutos e meio, vereador. Senhor presidente, hoje eu quero registrar a passagem do dia da conquista do voto feminino no Brasil. Uma data importante que não celebra ou que não destaca somente o sufrágio brasileiro, mas que destaca sobretudo, e também não só a representação das mulheres na política. Representa avanço social, avanço civilizatório na minha interpretação, porque é desse estado que a gente precisa falar sobre questões que passam pela vida das mulheres. A conquista do voto feminino, vereadora, ela não teve só por objetivo a reivindicação sobre direitos iguais, direitos salariais, licença maternidade, outros adventos que são pertinentes às mulheres, mas, sobretudo, de uma sociedade mais desenvolvida também a partir da perspectiva em que as mulheres passam, do ponto de vista econômico, social e de desenvolvimento. Mas é preciso também destacar de que cidade, de que estado a gente fala quando a gente fala sobre a presença de mulheres na política ou até mesmo a ausência. Porque, veja, ainda que a gente tenha conquistado o voto feminino por volta de 32 ou 34, mais ou menos, porque vale destacar, a primeira prefeita no Brasil foi a prefeita de Lages, no Rio Grande do Norte, eleita com 60% dos votos e com 32 anos. Veja bem, antes mesmo do advento do voto feminino, ou seja, antes mesmo das mulheres poderem votar, uma mulher já foi votada. O tempo que passou, foram coisas de 2 a 3 anos nessa época, que ela foi eleita em 1929, mais ou menos, a gente teve a possibilidade de que as mulheres pudessem votar no Brasil, entretanto, só com a autorização do marido. Acredita nisso? Até pouco tempo atrás, para se ter ideia, a possibilidade de fazer uma laqueadura para prevenção de gravidez, por exemplo, só era concedida para as mulheres com a liberação do marido. E eu não estou falando disso de 1970, 1980, nem nada do tipo. Eu estou falando da década de 2000. Que isso foi vereadora, você dispõe de mais 3 minutos e meio do vereador
Neri Xavier. Muito obrigada, vereador. Vereador Neri, para concluir aqui meu raciocínio e que eu trato sobre essa questão do voto feminino e da importância dessa data, que é celebrada no Brasil inteiro, porque, veja, não foi uma conquista essencialmente das classes baixas das mulheres no Brasil. A gente sabe muito bem que a conquista do voto feminino, ela passou por uma conquista da elite das mulheres brasileiras, que vai estudar em outros lugares na Europa e que volta para o Brasil e entende o seguinte: bom, em outros países do mundo as mulheres já votam, então vamos lutar para votar também. Elas vêm para o Brasil, reivindicam, do ponto de vista ainda dos avanços sociais, dos salários iguais e por aí vai, mesmo que as mulheres na época estavam lutando pós-reforma industrial e por aí vai. Bom, nesse sentido, a gente viu avançar muitas questões. Em 96, mais ou menos, vereador, é que foi conquistado, por exemplo, a garantia de que as mulheres pudessem ter cota de gênero, ou seja, que fosse obrigatório que as mulheres pudessem ser candidatas nos nossos partidos, tentando evitar, assim, por exemplo, as candidaturas artificiais, as candidaturas só para fechar chapa. Mesmo assim, até hoje, essa é uma realidade em diversos partidos, até mesmo tendo exemplos aqui na nossa região. Eu falo dessa data tão importante, vereadores, porque também quero destacar a falta ou não dos avanços sociais que a gente precisa reivindicar, sobretudo do ponto de vista da violência contra as mulheres. Santa Catarina tem se destacado, infelizmente, de maneira pejorativa e de maneira negativa quando a gente fala sobre proteção à vida das mulheres. Mesmo que as campanhas publicitárias ou campanhas que são submetidas pelo próprio governo do estado tenham sido aceleradas na ideia de envolver os homens dentro de uma política campanhista de evitar o feminicídio, de evitar a violência doméstica. Porque, bom, veja, a ideia de se apresentar uma perspectiva de uma campanha não resolve tudo. A gente precisa de mais efetivo nas delegacias das mulheres, a gente precisa de mais efetivos da Polícia Militar junto à Rede Catarina, que protege as mulheres, porque é desse estado que a gente precisa destacar. Em menos de 2 meses, Santa Catarina já teve 8 feminicídios em 2016. 8. E é um número absolutamente incomparável com o ano passado, por exemplo. Então, nós não estamos falando aqui, vereador, de denúncias de vítimas de violência doméstica, que vale dizer e vale destacar, eu tive acesso a alguns dados que essas denúncias diminuíram. E esse número, vereadores, a gente precisa se perguntar como que a gente tem cada vez mais leis a respeito da proteção da vida das mulheres e as denúncias diminuem. É porque o serviço de proteção não está ainda capacitado e preparado para receber as denúncias do ponto de vista de capacitação e sequer, por exemplo, a gente tem uma delegacia 24 horas. Nós estamos falando aqui sobre uma delegacia da mulher que opera no horário comercial e não abre aos finais de semana, onde mais acontecem os casos de violência contra as mulheres, por falta de efetivo. Então, nós precisamos avançar nesse sentido. Para se ter ideia, em média, 4 mulheres sofreram tentativas de feminicídios em 2025. Criciúma registrou 4 em apenas uma semana em 2025. O governador demorou muito tempo para aderir ao Pacto Nacional contra o Feminicídio que foi lançado pelo governo federal. E eu concordo, há que se ter ações mais concretas e mais práticas do ponto de vista da atuação. Não dá para ser só campanha, não dá para ser só comunicação, não dá para ser só ideias abstratas que não se consolidam e principalmente que não mudam a vida das mulheres no ponto de vista da proteção jurídica, psicológica, de assistência social, não só das mulheres, mas de seus filhos. Vale destacar aqui um caso recentemente, vereadores, que tomou repercussão nacional e que precisa ser destacado com indignação por cada um de nós, que foi a Justiça de Minas Gerais reconhecer o conceito de família no relacionamento de um homem de 35 anos com uma menina de 12 anos. Esse caso precisa nos movimentar, isso é proteção da vida das famílias, da vida das mulheres e principalmente da vida das crianças e jovens desse Brasil. Não é natural que a gente olhe casos como esse e cruze os braços. Então é por isso que dessa data tão fundamental para o avanço do voto feminino, para o avanço do civilizatório das mulheres, é preciso destacar que esses casos precisam nos indignar e mais do que nunca com ações concretas. Obrigada. Seguimos com o nosso horário político, a bancada do MDB, vereador Marcos Soares Machado. O senhor dispõe de 3 minutos e meio.
Boa noite, presidente, nobres colegas. Cumprimentar de forma muito especial as vereadoras aqui dessa casa, a vereadora Giovana Mondardo, a vereadora Anne, a vereadora Goretti, né, o público que nos assiste aqui em casa, o ex-vereador Toninho da Saúde, que aqui se encontra, o Nelson, o pessoal que está aí nos acompanhando. Eu subo a tribuna hoje, presidente, para falar justamente hoje, nessa data que nós comemoramos a possibilidade do voto feminino, para falar sobre essa questão que a vereadora Giovana Mondardo muito bem lembrou ao final do seu discurso. É inadmissível que uma sociedade civilizada, que um país desenvolvido, ache normal um tribunal de justiça, uma colenda Câmara de Justiça, diagnosticar, vereador Juarez, a gente pensa para não falar a palavra errada, vereador Toninho, porque daqui a pouco é capaz do sistema nos perseguir, vereador Obadias. Porque hoje a gente vê a questão da policialização da política. A prerrogativa do parlamentar na tribuna não é mais respeitada. E não tem outro nome a não ser vagabundagem, vereador Neri. A gente achar normal um tribunal de justiça e não se indignar. E aí um poeta dramaturgo alemão que eu gosto muito, que é o Goethe, falava que as mudanças acontecem, se operam a partir da indignação dos jovens. E a minha juventude não me permite falar de outro modo, a não ser achar que isso é a normalização da pedofilia. Aquilo que nós lutamos, essa casa aqui aprovou leis. E nós achar normal um cidadão de 35 anos, seu Nelson, uma relação estável com uma menina de 14. Tema que já foi julgado no STF em 2006. E aí, subtraindo, derrubando uma decisão do Mato Grosso do Sul. Que país é esse? Nós, enquanto políticos aqui da ponta, vereador Neto, nós vamos achar isso normal, nós não vamos cobrar dos nossos deputados, dos nossos senadores, vereador, uma postura firme do Conselho Nacional de Justiça. O senhor dispõe de mais 3 minutos e meio desse vereador. Obrigado, presidente. Nós não vamos falar nada. Eu acionei os 3 deputados federais do MDB e a minha senadora. Isso é um escárnio com a política no Brasil. Como é que nós não vamos falar nada? Nas nossas redes sociais, nas tribunas. Tem agora a posse dos vereadores mirins, que o vereador Juarez tem capitaneado esse trabalho. Isso tem que estar na fala. Isso tem que estar no protocolo da casa. O que adianta nós vir aqui defender família? Nós estamos indo dos nossos cultos. Nós estamos indo todo domingo na igreja. E nós, enquanto agente político, achar isso normal. Tem um bando de togado no Brasil que devia estar na cadeia. Fuzil na cabeça de uma jaguarada dessa, estão pensando o quê? Tem um ditado que diz que, desculpa a expressão e o protocolo, que bunda de neném, cabeça de juiz e resultado de eleição, só Deus sabe. Ultimamente tem juiz no Brasil causando um desserviço. É tirando o político do processo eleitoral por pura perseguição. É empresário vagabundo sonegando imposto sendo solto. É bandido do PCC, do raio que o pai está sendo solto. E nós achando normal, volto a dizer, um homem, que eu não quero usar outro adjetivo aqui, porque é um jaguar, um baita de um sem vergonha, de um vagabundo da pior espécie. É uma união estável, vereador Ademir. O senhor que é casado uma vida inteira com a nossa querida Mônica, tem filhos, uma família maravilhosa. Nós vamos achar normal isso. Claro, vamos dizer, o vereador lá de Criciúma, do interior de Santa Catarina, está falando, vai mudar o Brasil. Não, não vai, mas a minha parte eu vou fazer. A minha parte eu vou fazer. Isso é uma sem-vergonhice, é normalizar sem-vergonhice. Para não dizer outro nome, os nomes que a gente fala nas conversas de boteco, que a gente tem que manter o decoro aqui na tribuna. Mas é uma vagabundagem sem tamanho isso aí. E os parlamentares federais precisam tomar uma atitude. É preciso que se faça uma intentona da moralidade nesse país. Porque do jeito que está, não dá para ficar. O Tiririca, quando foi candidato, disse que pior que está não fica, ele errou. Porque ficou pior.
A começar pelo presidente da República, condenado, descondenado, depois prende outro presidente. Olha o país que nós estamos vivendo. Daí a gente vem aqui para a nossa realidade, para a nossa paróquia, uma perseguição desenfreada que toda a vida, foi lembrado aqui na tribuna ontem, é só em época eleitoral. Essa cidade tem passado por furacões em ano eleitoral. É preciso que isso seja dito. Vereador, você dispõe de mais... Não? Não. Já estou finalizando, porque eu não quero cansar os nossos ouvintes e também dar o tempo para os outros vereadores. Eu só quero voltar a dizer e reafirmar. Isso aí é uma baita de uma vagabundagem. O Conselho Nacional de Justiça precisa tomar uma atitude. Tomara que tenha alguém com coragem de Criciúma assumindo a Câmara dos Deputados a partir de janeiro do ano que vem. Obrigado, senhor presidente. Amém. Seguimos com o horário político. Bancada do Republicanos. Vereador Adnei Portelec, nosso vice-presidente. Você dispõe de 3 minutos e meio. Presidente e colegas vereadores, muito boa tarde. Saúdo Vossa Excelência e, na pessoa da Vossa Excelência, cumprimento todos os meus colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham aqui nas galerias, pelas redes sociais. Depois de um discurso acalorado desse, sempre do vereador Marcos Machado, eu quero mudar um pouco de assunto, colegas vereadores, mas que é também pertinente. Eu falei hoje à tarde na reunião das comissões, tanto na Comissão de Ciência e Tecnologia, quanto na Comissão de Obras e na Comissão de Fiscalização. Tramita nessa casa 3 projetos de lei que trata da questão do antigo artigo 169, que permite com que o empreendedor que vai construir na cidade de Criciúma possa comprar o direito, ou pagar pelo direito de construir acima do que os parâmetros urbanísticos daquele local onde ele vai construir é permitido. Eu acho perfeitamente o empreendedor querer poder investir na cidade de Criciúma e encontrar um ambiente favorável na cidade de Criciúma para que ele possa fazer os investimentos dele. E nós, como vereadores dessa casa, e o Executivo precisam dar as devidas condições para que isso aconteça. Nós precisamos, sim, pensar e trabalhar cada vez mais para que o nosso ambiente de negócio seja favorável, para que os empreendedores possam investir, crescer e desenvolver a cidade de Criciúma, mas nós não podemos esquecer da qualidade de vida que precisa ser oferecida para os moradores e que as pessoas precisam, aquelas que vêm morar em Criciúma, precisam encontrar aqui. E aí, quando a gente autoriza que empreendimentos possam ser construídos na nossa cidade, além do que é permitido nos parâmetros urbanísticos, a gente tem que pensar num dos graves problemas que acontecem quando há um acúmulo de pessoas num único local, um acúmulo de famílias morando num único local, que é a questão da mobilidade urbana. Nós temos uma política hoje no município, que não é só de hoje, que é uma política de pavimentação. Vamos pavimentar e está tudo certo. A pavimentação traz segurança, porque acaba com a poeira, acaba com os buracos, traz dignidade, valoriza o imóvel da pessoa. Mas nós, ao mesmo tempo que temos uma política de pavimentação, nós não temos uma política... Vereador, você dispõe de mais 3 minutos e meio do vereador Miri D'Agostinho. Obrigado, vereador Miri. Nós não temos uma política de alargamento viário. Se nós considerarmos aquelas avenidas novas que estão sendo construídas, essas sim já estão sendo pensadas em um alargamento viário, em comportar mais veículos. Mas nas comunidades, nos bairros, aonde certos empreendimentos estão sendo construídos, muitas vezes a rua continua sendo a mesma. Não foi alargada, ela foi pavimentada, mas não foi alargada. E aí a gente autoriza a construção, por exemplo, de 200 apartamentos, de 400 apartamentos, mas a largura da viária daquela rua,
que vai atender aquela comunidade continua a mesma. Eu falo por experiência própria, eu moro ali no bairro Pinheirinho, do lado da Havan, num empreendimento que tem 180 apartamentos. Cada apartamento tem a sua vaga de garagem. Mas para o lado de fora, na avenida, a avenida é uma avenida larga, tem 3 pistas, mas não tem, por exemplo, lugar, estacionamento. E na frente do condomínio, existem 5 vagas de estacionamento apenas. Então, chega no final de semana, você vai receber visita em casa, ou você faz uma festinha no salão de festas do condomínio, aonde que as pessoas vão estacionar? E isso está espalhado pelo município, onde nós temos grandes empreendimentos, né, grandes empreendimentos residenciais, há necessidade, há falta de vagas de estacionamento nas ruas, ou não há, né, o vereador Toninho tem falado muito sobre ali a Avenida dos Italianos, nós temos ali 3 empreendimentos grandes ali, que não tem acostamento, que não tem vaga de garagem, ou as vagas que tem as vagas de estacionamento são poucas. Então nós precisamos pensar nisso. Nós, como vereadores, temos o dever de acompanhar de perto. Eu já fui presidente do CDM, do Conselho de Desenvolvimento Municipal, sei que as câmeras temáticas, que o Juliano Colossi, que é o diretor de planejamento, que as câmeras temáticas e que o próprio CDM faz um trabalho técnico. Mas quando vai para a discussão e quando vai para a votação, querendo ou não, existe política ali no meio. E existem, e as construtoras trabalham firmemente junto dos conselheiros para poderem aprovar aquilo que eles querem aprovar. Algumas coisas são barradas, outras não. Nós já acompanhamos aqui, e os vereadores da legislatura já também passada já acompanharam, foram liberados loteamentos aqui na Mina Brasil, que a comunidade nem sabia, e que a comunidade se manifestou contrário. Então eu quero chamar a atenção para isso. Nós acordamos todos os dias e ouvimos nas rádios todos os dias as pessoas reclamando com relação à mobilidade urbana. Não é só por conta de buracos, ou como o vereador Luiz Fontana trouxe ontem, o doutor Luiz Fontana trouxe ontem, a questão de acidentes aqui na descida do Ercílio Luz. Não é só isso. Porque também tem a questão de falta de atenção dos motoristas. Mas a prefeitura, o governo, nós precisamos pensar na questão da mobilidade urbana. Nesses empreendimentos que a gente está autorizando a construção, a gente precisa exigir o estudo de impacto de vizinhança, a gente precisa exigir que a questão da mobilidade seja pensada, seja respeitada, para que a gente possa manter a qualidade de vida do nosso cidadão. Nós não podemos chegar daqui a pouco e travar a cidade em determinados horários, porque ninguém consegue se locomover. Obrigado, presidente. Seguimos com o nosso horário político. Agora a bancada do PSD. Vereadora declina. Vereador líder do governo, Antônio Manuel. O senhor dispõe de 3 minutos e meio, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, demais pessoas que nos acompanham na plenária, sobre essa tribuna, senhor presidente, para agradecer, em nome do cidadão Prosperano, agradecer ao nosso prefeito Vaguinho, com toda a sua equipe da Secretaria de Obras, pela conclusão das obras da Rua Rio de Janeiro, da Rua Carlos Gomes, da Rua Jorge Becker, e sem falar nas demais ruas que já foram feitas, da Avenida Porto Alegre, do loteamento Bittencourt, da Rua Paraná, Rua Rio Grande do Norte, Rua Rio Grande do Sul, enfim, todas essas ruas que nós tantos clamamos no passado, que era toda deteriorada, com problema, e que o Vaguinho, com a sua sensibilidade, e no período de campanha notou a necessidade de uma melhoria, se dedicou e realmente está dando uma atenção especial ao nosso grande bairro, que se chama Grande Próspero.
Agora nós temos uma conclusão de mais 2 ruas, a Rua Espírito Santo. Para quem não sabe, é a rua principal da entrada do bairro Brasília, que não foi concluída, as demais já foram todas, e agora vai ser concluída, vai começar a obra já a partir de 15 dias. E também a Rua Paraíba, que ela fica ali ao lado do portal, daquele prédio que tem, onde tem a nossa agropecuária Seringa, que é uma rua também que está muito deficitária, então o Vaguinho também vai concluir aquela obra ali. E após algumas demais ruas que vai ser feita, mas aqui é o momento de agradecimento. A gente reivindicou no governo passado, não tivemos êxito, mas graças a Deus não foi nem preciso pedir, porque o próprio Vaguinho viu a necessidade e concluiu as ruas para nosso pessoal da Grande Próspera, que é merecedor disso. Falar um pouquinho da eleição da cooperativa que tivemos aí no final de semana. Nós montamos uma chapa lá do Conselho Deliberativo lá da Semofor, onde nós somos derrotados, um placar de 21 votos, a menos, né, que faltou para nós chegarmos a uma vitória. Mas dizer que é importante essa participação nossa, vereador Miri, e quem é associado da Semofor, porque isso aí está mostrando que o povo não está satisfeito com o trabalho que está sendo feito hoje lá. Porque antes as vantagens que eles ganhavam era de 500, 600 votos de diferença, e agora nós, sem estrutura nenhuma, só no trabalho nosso de conhecimento com as pessoas que confiam em nós, perdemos por 21 votos, e eles pagando energia, botando de dia as energias para poder comprar o voto, eles tiveram ainda dificuldade de fazer uma eleição mais conclusiva do que a nossa. Então, agradecer aos eleitores que acreditaram na nossa chapa, e 2028 está chegando aí. Vamos se preparar para a próxima. Seguimos com o horário político. Agora, o vereador Márcio Taros. O senhor dispõe de 3 minutos e meio. Senhor vereador. Senhor presidente, colegas, mesa diretora, colegas vereadores, vereadoras, ao público que nos acompanha de forma presencial e virtual. 2 assuntos muito rápidos. Volto a falar nessa tribuna sobre a importância do investimento em pesquisa. É a Universidade SADC, com um trabalho que vem apresentando, que, por sinal, até conversamos hoje na nossa Comissão de Ciências, Inovação, Pesquisas, aí também que foram comentados, tecnologia, ciências, né, do vereador Odinei, nosso presidente Ademir. Nossa região entrou num estudo muito importante sobre terras raras, e justamente sobre as questões de cursos e mais também com o rejeito da mineração. Isso pode ser um marco importante no desenvolvimento econômico e uma solução ambiental que possa trazer um resultado positivo para toda a região sul, não apenas para Criciúma, mas Siderópolis, Treviso, Forquilinha, enfim. É importante esta casa acompanhar também e incentivar a questão desses incentivos que são muito importantes. E outro assunto que eu trago aqui hoje, uma sugestão que leva ao governo municipal, e de forma, a semana que vem apresentarei um requerimento, sugerindo o município fazer um estudo com a redução do ITBI de 2%, com tempo determinado, com prazo, da mesma forma, talvez, quando o município apresenta para esta casa aqui, o Refis, mas para quê? Por que eu digo essa proposta? Acompanhando alguns municípios do estado de Santa Catarina, onde já baixaram para 0,5%, mas sim incentivar as pessoas que estão já há alguns anos com contrato de gaveta, sem um apoio jurídico, um suporte jurídico de uma garantia que no seu nome é legal, né? Então, esse incentivo teve município de Santa Catarina de 40, transferência dessa, passaram para 900 em um mês. 800, 900, então, são valores relevantes, sem
contar da importância disso, de tu tirar da ilegalidade e trazer para a legalidade um patrimônio, um bem imóvel, e isso eu tenho certeza que vai ajudar em muito ao município. Então, eu vou trazer esse requerimento para o município, que é de interesse para que apresente para a gente a intenção. Eu acho que é de muita importância, sem contar que muitos empresários, às vezes, querem passar esse bem imóveis que está no nome da pessoa, do seu CPF, e querem levar para o CNPJ da empresa esse terreno. Então, muitas empresas dessas estão segurando, às vezes, porque o 2%, talvez o impacto, eles fazem a conta, não, vamos deixar no meu nome, mas o terreno, às vezes, já é da própria empresa. Então, dando esse incentivo, Vereador, o senhor dispõe de mais 3 minutos e meio da vereadora Gorete. Então tá, vereadora, muito obrigado, vereadora Gorete. Às vezes o município criando esse incentivo, essas pessoas vão procurar o município para estar legalizando esses bens imóveis e dando uma garantia. E além da garantia, vamos um pouco mais além também. Esse terreno, essa matrícula que possa vir para o nome do verdadeiro proprietário, também vai estar incentivando de ele abrir crédito num banco, porque ele vai estar com esse bens no seu nome. A gente acompanha aí, veja muito contrato de gaveta de 10, 15 anos, 20 anos, esses imóveis que são adquiridos, mas às vezes a pessoa não tem condições de estar pagando o ITBI. Então, seria realmente uma forma de incentivar a legalidade. Vereador, com certeza você dá. Obrigado pela parte, vereador Márcio. Eu acho que vem, com certeza, trazer encontro que consegue se provar, às vezes, com o talão de água ou energia que já está em poder do que tem o contrato. Então, por isso, com certeza, dá para provar e fazer com que tenha esse desconto. Parabéns pela matéria, que é muito importante para a nossa cidade. Obrigado, vereador. Com certeza. Eu trago esse requerimento e peço que o município faça esse levantamento, porque tenho certeza que muitas pessoas vão sair da ilegalidade trazendo para a legalidade, e dando uma garantia, um suporte jurídico para os proprietários também, e é muito importante. Vereador Miri, muitas pessoas me procuraram dizer assim, vereador, eu queria transferir isso que é meu, eu sou sócio da minha empresa, queria trazer para o CNPJ da minha empresa, mas o ITBI está me segurando. Então, talvez seja o momento de a gente, do município, estar arrecadando, e exemplos de alguns municípios aí, de 40 transferências dessas, passaram para 800, 900. Então, resultado vai ter. E como tem um personagem aí que vai dar bastante brique aí, né, na cidade aí, Criciúma já tem bastante movimentação imobiliária, mas tenho certeza que isso vai ajudar a tirar muitas pessoas da ilegalidade. Muito bem, vereadores, muito obrigado. Seguimos com o horário político, agora com a bancada do PL. Senhor vereador Ademir Odonor. Senador, dispõe de 3 minutos e meio. Boa noite, presidente. A você e a todos os vereadores e por nos assistem aqui em casa. O Toninho estava agora há pouco aí. Pois bem, eu tenho sempre trabalhado algumas pautas que eu já desde quando era presidente de bairro, quando fui vereador no mandato 17 a 20, e muitas pautas já delongam esses 8, 10, 12 anos. São pautas da região, então, líder comunitário, como a gente é no meio de mais um monte, a gente vai sempre trabalhando. E um outro ponto, eu tenho trabalhado muito, vários, né? E um ponto que eu também tenho buscado muito e muito tempo trabalhado é sobre a Casan. Então, faz algum tempo que eu já venho fazendo umas conversas. A nossa região, devido às faltas d'água, teve muitos avanços, né? Nós tínhamos lá, no passado, uma caixa de 200 mil litros, depois, com o tempo, foi conquistado, uns 8 anos atrás, mais uma de meio milhão de litros. Isso vai dando aquela desafogada na região ali e vai ajudando. Pois bem, temos agora pegado alguns problemas acontecidos nos últimos tempos aí, que no noticiário está aí, que vocês estão cansados de ouvir falar de roubo de fio, de cabo, de bomba, de motor, questão de, às vezes, de 3 semanas,
3, 4 vezes roubados, furtados, né, naquela nossa região ali. Então, uma das opções que a gente pede é que as famílias, em vez de aumentar a capacidade de água interna de casa, tem 500 litros, bota 1.000, assim por diante. E também, não só nós, e a gente está trabalhando em cima do governo, já faz algum tempo pedindo, nosso governador Jorginho Melo, pessoal da Casan, tudo mais, para ter uma ampliação daquela região e também da cidade, que a cidade também está necessitando nesse caso também. E, hoje pela manhã, eu estive numa reunião ali na Casan, com o Fernando Porporati, mais o pessoal da seccional, e conversamos vários assuntos. Então, ou seja, naquela nossa região lá, a gente está pleiteando, eu estou pleiteando, então a gente não custa pedir, não, eu já tenho, né? De repente, uma ampliação de depósito de água. Eu até venho brincando, sempre que eu vejo o Jorginho, né? Governador, nós queremos uma daquela azul que eles estão instalando por tudo, 2 milhões. Instalaram uma agora aqui na Próspera ali, que resolveu muito aquela região ali, 2 milhões de litros. Então, é questão de um depósito maior lá da Casan, certo? Porque quando falta, é muita pressão e vai estourando cano e tem muito vazamento oculto naquela nossa região lá. E aumenta mais ainda o problema sempre nessas faltas de água. Então, tivemos essa novidade de que, de repente, tem já iniciado esse estudo, vai a médio e longo prazo vai ter isso, é bom, é possível. Já também vai ser começado a construir lá no Verdinho uma caixa de 200 mil litros, que vai dar um recal ali de 5 horas para aquelas pessoas. Hoje, a água é direto para a pressão da Casan. Se a pessoa não tem uma caixinha d'água, ela está ligada direto na rede, faltou água, puf, também falta no ato. Então, você vai ter uma caixa d'água ali, porque tem aquele empreendimento grande de loteamento industrial saindo ali e tudo mais. Então, isso é necessário. Então, nós continuamos na luta nesse sentido, certo? E vamos buscar mais ainda. Então, temos mais algumas conversas a ser conversadas diretamente, e eu também vou pleitear e vou pedir para os colegas, eu vou fazer um pedido de um dia aqui na Tribuna Livre, talvez semana que vem ou outra, conforme trazer o pessoal da Casan para a gente trocar as ideias, para todo mundo tirar suas dúvidas, né? E realmente mostrar esses avanços que está tendo nessa área de água, da saneamento básico e, no caso, água para mais população. Muito obrigado, senhor presidente. Um abraço a você e todos os ouvintes de casa, vereadores. Seguimos com a bancada do PL. Agora o vereador Antônio Córdova. O senhor dispõe de 3 minutos e meio. Vereador, mais 1 minuto e meio do vereador doutor Luiz Carlos Fontana. Então, o senhor dispõe de 5 minutos, vereador Antônio Córdova Toninho da Figueira. Boa noite, presidente, colegas vereadores, público que nos assiste, a nossos presidentes de bairros. Vou me dirigir a eles hoje. Quantos presidentes nós temos aqui hoje na tribuna? Vamos levantar, pessoal, fazendo um favor. Se todo presidente de bairro se fizesse presente na Câmara todos os dias. Mas por que eu vou falar hoje do presidente de bairro? Porque eu não posso me calar, né? Eu não posso me calar de algumas coisas que hoje eu faço parte também, sou presidente de bairro. Nós temos nessa casa o vereador Juarez, presidente de bairro, que faz um belo trabalho. Nós temos o vereador Amaral, presidente de bairro também, que faz um belo trabalho. A senhora também é presidente, né, vereadora Gorete? Presidente de bairro. O vereador Ademir também, que já foi presidente de bairro, acabou de deixar a fala aqui. O vereador Neri Xavier, presidente de bairro. O vereador Marquinhos. Então, nós temos várias pessoas com várias bagagens, presidente Neto. Todos os aqui têm uma bagagem. Eu acho que ninguém aqui caiu de paraquedas. Ninguém caiu de paraquedas aqui, vereadora Anne. Mas o que me entristece muito, né, sou Ailton, o senhor vice-presidente do bairro Bosque do Repouso, né? Vocês têm toda a liberdade, todos os presidentes, como nós temos todas as liberdades para entrar na nossa comunidade, de procurar cada gabinete aqui, quando tiver alguma dúvida. Porque nem tudo o que se fala se escreve. Até papagaio fala. Mas na prática é diferente. Por que eu estou falando isso? O senhor hoje, o Ailton, está nessa casa, porque eu só ouviu falar, eu acredito, de repente, até de uma matéria de jornal, porque jornal costuma emitir também, né? Que todos os vereadores vão ganhar um carro, cada gabinete, cada vereador vai ganhar um carro. Eu não escutei isso. O senhor falou isso, presidente? Eu não escutei, né? Eu não escutei isso. Então, fica aqui a minha indignação. Eu não posso, eu estando num grupo com mais de 200 e poucos presidentes de bairros, e eu me calar sabendo que meus colegas vereadores estão sendo atacados e não podendo se defender, porque eu não estou nesse grupo. Vereador Daniel Cipriano. Então, fica aqui a minha fala, a minha indignação, e eu quero mandar um recado para o presidente Rubens, né? Porque falar atrás de um grupo de WhatsApp é fácil. Agora, vir nesta casa, encarar o vereador e falar na cara dele é diferente. Eu estou aqui à disposição. Meu gabinete é o 507,
Se tiver uma dúvida, qualquer presidente pode ir no meu gabinete e tirar a dúvida comigo. Ou se não tiver como vir aqui, me chama que eu vou até na tua comunidade e falo. Porque eu não tenho papo na língua. Eu dou o respeito para ser respeitado. Agora, se não quer o meu respeito, não me desafia. Não me desafia, porque eu não caí aqui de paraquedas. E aonde eu passei, eu nunca gostei de quem batesse nas costas e falasse, fizesse ao contrário, o vereador Neri. Estás entendendo? Tapinha nas costas muitos dão. Mas falar na cara de muitos, eu sou um cara homem. Dou respeito para ser respeitado. Então fica aqui a minha indignação. Vocês, presidentes de bairros, têm toda a liberdade. Falei na posse do Brito. Vereadora Giovana Mondade estava presente. Vereadora Ana estava presente. Vereador Neri estava presente. Eu acho que o vereador Porto Alegre estava presente. Falei, o vereador de bairro, ele devia ser valorizado, respeitado, muitas das vezes até pelo próprio município, que ele não tem os seus respeitos muitas das vezes. E os bairros estão sendo esquecidos. Os bairros estão muito esquecidos. A prefeitura hoje está defasada, vereador Marquinhos. Nós temos mão de obras, nós temos trabalhadores lá dentro, mas nós não temos mão de obras. Não temos maquinários. Nós temos um caminhão-pipa para 240 e poucos bairros, se nós estiver equivocado. Vereadora Giovana Mondardo. Mas daí o pessoal, em vez de procurar o vereador, que tem toda a liberdade, que essa casa é do presidente do bairro, essa casa é da população cristiumense, mas não, fico atrás de um WhatsApp, querendo atingir o pessoal. Procura o gabinete, procura o vereador, vocês têm toda a liberdade para isso. Então aqui fica a minha indignação, eu fico revoltado com essa questão. Uma parte dada, vereador Marquinhos. Vereador Toninho, eu vou pedir esses centavinhos que lhe restam no tempo, porque a gratidão é uma palavra que todos conseguem falar, mas poucos são capazes de praticá-la de verdade. E eu venho aqui em forma de gratidão pela defesa que Vossa Excelência faz aqui nessa casa. Eu também fui presidente de bairro, num período mais difícil da nossa humanidade, que foi na pandemia. Eu abri o centro comunitário do bairro Pedro Zanivan 9 vezes para enterrar amigos. E fazer coro da fala do vereador Toninho. O senhor dispõe de mais 3 minutos e meio do vereador Daniel. Obrigado, Cipriano. Daniel. Eu fazer coro na fala do vereador Toninho, e eu preciso falar pelo meu gabinete, tenho certeza, mas eu tenho certeza absoluta que todos os vereadores fazem coro, o nosso gabinete deve estar à disposição dos presidentes de bairros. Agora, uma coisa eu venho pedir. Eu tive a oportunidade de ser politizado desde muito cedo, quem acompanha a nossa trajetória sabe. Eu, com 14 anos de idade, já estava dentro de um carro de um deputado federal, de forma voluntária, trabalhando. Não sejam massa de manobra de muitos que queriam estar aqui nesse plenário e que ficam envenenando os presidentes de bairro que estão lá se doando, levando chumbo da comunidade, porque eu sei o que é isso. Também fui presidente de bairro, também tive que vender muita rifa. Hoje a gente acaba comprando. Mas tive que sair muito com rifa embaixo do braço, em Câmara de Vereador, em Gabinete de Deputado, para ajudar a comunidade. Quantos jantares, bingo, começa na sexta e termina só na segunda-feira, porque além do jantar, depois tem que ir lá limpar o centro comunitário, recolher cadeira, passar pano em centro comunitário. Então, só o que eu peço para os presidentes de bairro, não sirvam de massa de manobra de muitos que queriam estar aqui nesse plenário. E daí criticar é muito fácil, né, vereador Toninho? Criticar e depois ir lá pedir vaga na prefeitura é muito fácil. Eu estava com isso aqui, vereador Toninho, para falar. Mas criticam os vereadores, mas vão lá bater na porta do secretário-geral, vão lá bater porta do gabinete do prefeito, pedir vaguinha, pedir teta. Cambada de sem vergonha que fica aí envenenando os presidentes de bairro que querem trabalhar. É isso mesmo, vereador Marquinhos. Com todo o respeito ao colega Matias, Colega Matias, eu sou Ailton, que eu digo, os presidentes têm que acompanhar o Vando, Vando? Do bairro Imperatriz, Melé, perdão. Jair, esqueci, me faltou o nome? Luiz Roberto. Se criamos junto. O Luiz Roberto nós criamos junto na Vila Manaus, mas eu tenho essa dificuldade de gravar nome. Mas fica aqui, pessoal, meu respeito aos presidentes de bairros, mas a minha revolta para aquele que não tem coragem de vir falar na cara como homem e querer inflamar os colegas, porque eu estou no grupo, eu vou defender vocês. Se estiver errado, eu vou cobrar, vereadores. Se estiver errado, eu vou cobrar cada um aqui, vereadores. Mas eu não posso me calar dentro de um grupo onde tem 200 e poucos presidentes, inflamando um ou dois que não tem capacidade, não tem coragem. Fazer o que nós faz não quer, mas quer embarcar
no paraquedas ou quer surfar a onda. Mas não tem coragem, vai para a urna. Vem fazer a diferença, vai para a urna. Todo mundo tem o livre-arbítrio para ir para a urna, seu Aldo. Todo mundo tem o livre-arbítrio para ir para a urna. Vem agora uma eleição para deputado, bota a cara para deputado, vem fazer diferente do que nós estamos fazendo nesta casa. Vocês acham que é fácil? Eu saio de casa às 6h30 da manhã, muitas das vezes eu não almoço, está ali a minha filha no meu gabinete no 507, mal e mal eu aproveito meus filhos, porque eu vivo para a comunidade. Quando não é um velório 3 horas da manhã, um velório na parte da tarde. Daí dizer que o cara, nós somos 17 vereadores que não faz nada dentro dessa casa. Pô, me respeita. Respeita as pessoas que aqui estão. Porque muito nós faz sim. A emenda, se nós não vai atrás de uma emenda, nós não faz acontecer. O prefeito precisa de nós para muitas das coisas, para dar uma melhoria dentro de uma comunidade. Para tudo, vereador Daniel. Então fica aqui meu respeito a vocês, aquilo que eu falo, eu sempre vou defender o presidente de bairro. O presidente de bairro ele tem que ser valorizado, o prefeito Vaguinho. Não é nós entrar lá num gabinete itinerante, prometer e não conseguir cumprir. Tá? E depois o vereador pagar o preço. Fica aqui a minha fala, desculpa, né, se eu errei. Não quero ser desrespeitoso com ninguém, só não quero que me desrespeite. Seguimos com o horário político. Agora a palavra vereador Juarez Jesus. O senhor dispõe de mais 1 minuto e meio do vereador Dr. Luiz Carlos Fontana. Mais 2 minutos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas vereadores, público que nos assiste aqui, de forma especial, os presidentes aqui de associação de moradores, as lideranças. E é preciso, sim, destacar a importância das lideranças comunitárias, a importância dos presidentes de bairro. Eu estou há 10 anos na presidência da Associação de Moradores do Bairro Ana Maria, quero largar. Eles, não, mas eu estou largando, não aguento mais, é bastante trabalho. Bastante, Toninho. Não é fácil ser presidente de associação de moradores. E a gente faz, e às vezes não consegue agradar todo mundo. Da mesma forma aqui na condição de vereador, a gente nunca vai conseguir agradar todo mundo. Não tem jeito. Eu já percebi que se a gente conseguir, vereador Toninho, uma rua, pode ser de ouro. Vai ter gente que vai dizer que não queria de ouro. Vai ter gente que vai dizer que queria de prata. Tu não vai conseguir agradar todo mundo, é impossível. Essa conversa e esse desabafo do vereador Toninho, ele surgiu lá no grupo da UABC, quando eu coloquei o convite para que participassem da diplomação em posse dos vereadores da Câmara Mirim, dos vereadores mirins. Aí, o presidente do bairro bota o seguinte: bom dia a todos, eu gostaria de falar na frente de todos os vereadores, mas como não é possível? Como que não é possível? É só vir aqui, vem cá, fala com a gente. É o que o vereador Toninho falou. Vem aqui, o seu Ayrton, às vezes ele é duro, eu já me peguei com ele umas 2 vezes aqui, ó. Mas tem que dizer a verdade, ele é de coragem. Ele vem aqui e dá a cara a tapa. E a gente consegue, e quando ele vem, a gente consegue rebater. Não, senhor Ayrton, mas calma, não é isso aí, não tem um carro para cada um, não é assim, estou falando é mentira, mas ele vem e fala. Agora, tem alguns que realmente são covardes, que querem fazer esse papel mesmo, de ficar enfraquecendo a Câmara de Vereadores, porque já foi candidato e fez um pingo de voto. E eles se acham os caras. E eles se acham os bam. Vereador nenhum presta. Nenhum. Eu vou abrir aqui, vou continuar lendo aqui o comentário que o abençoado colocou. Ele botou assim: bom dia, eu gostaria de falar na frente de todos os vereadores, mas como não é possível, eu pergunto o que esses adolescentes vão aprender com uma Câmara tão inoperante, que não fiscaliza nada, totalmente inútil, pela responsabilidade que eles assumiram perante a comunidade. É um português meio complicadinho, mas tá, eu acho que vocês estão entendendo, né? Se eles fossem atuantes, o GAECO não estaria em ação. O GAECO? Ô, gente, por acaso alguém aqui, nós vereadores, andamos com pistola? A nossa função aqui é a função do GAECO? Aí eu, nesse momento aqui, eu olho e digo assim: olha a importância do Câmara Mirim. Olha a importância de a gente ensinar na raiz. Porque um presidente de bairro que quer comparar a Câmara de Vereadores com o GAECO, não é nossa função. O GAECO tem a atribuição dele, nós temos a nossa atribuição. O Executivo tem a atribuição deles.
E às vezes eu vejo dentro dos grupos, principalmente desse, que eu já eu sinceramente eu não tenho mais nem vontade de publicar nada aqui, porque tem presidente do bairro que não aparece nunca aqui nessa casa e quer ficar falando que os vereadores não fazem nada. Não sabe nem o que faz, como é que funciona o projeto Câmara Mirim, não funciona, não sabe nada, e quer dar discurso, quer... gente, não, realmente revolta, Toninho. Hoje eu fiquei estragado à tarde, depois de alguns comentários, de algumas coisinhas, eu digo, poxa vida, irrita, porque a gente trabalha, e trabalha bastante, Toninho, na condição de vereador e na condição de presidente de bairro, a gente trabalha e muito. Eu queria que um desse aí viesse com a gente. Talvez aqui a gente deveria fazer um trabalho nessa casa, de trazer o presidente de bairro aqui para dentro para fazer uma semana de vereador com a gente. Fazer um projeto aqui para incluir eles aqui nessa casa. Quem sabe eles vêm para cá para trabalhar com a gente aqui, para acompanhar a gente aqui. Porque se a gente unisse força, se a OABC se unisse força com essa casa, a gente ficaria muito mais robusto. Agora, se querer ficar dividindo, fica difícil. E tem muitas demandas do bairro que poderiam usar realmente essa casa em vez de ficar atacando. Chega de ataque, e aí está na hora do presidente da OABC, o Gentil, eu acho que vai entrar agora em processo de eleição, não sei quem vai ser o presidente, de realmente não vir para essa casa e dizer assim, espera aí, a gente valoriza o trabalho dos vereadores, vamos estar juntos. Quando a gente tem alguma demanda que é importante, vamos estar juntos com os vereadores. Agora, só ficar falando mal, pelo amor de Deus, para com isso. Vamos crescer. Quer ser vereador? Quer chegar nessa casa? Quer ser vereador de uma das cidades mais importantes do estado de Santa Catarina? Vai trabalhar, vai se qualificar. E aí sim, coloca o nome na urna e quem sabe vai fazer mais que 100 votos. O assunto era outro. Também agradeço o prefeito Vaguinho pelas ruas na Próspera. O senhor dispõe de mais um minuto do vereador Obadias. Então, obrigado, vereador Obadias. Reforço, pessoal, quinta-feira, 19h30, cerimônia de posse, diplomação em posse dos vereadores mirins. Em relação à Próspera, Toninho, hoje até tinha uma discussão num grupo, porque quem trouxe as ruas da Próspera foi o Toninho, quem trouxe foi o Juarez, quem trouxe foi o Marquinhos, quem trouxe foi o vereador da... Olha, eu não quero ser o pai da criança. Eu só quero que a população entenda que essa demanda de ruas não é essa demanda é o executivo que tem que fazer. E nós, vereadores, fizemos diversos requerimentos. E aí eu posso citar, o vereador Toninho fez, Marquinhos fez, Juarez fez, e outros vereadores fizeram. E graças a Deus que o Toninho, que o nosso prefeito, o Vaguinho, teve sensibilidade, foi lá e fez. E não precisa, eu não quero ser o pai, não preciso. Mas parabéns ao prefeito. E agora tem o Jardim Maristela, Nossa Senhora da Salete, mais as outras regiões aí e não esqueça a lombada da Virgínio Conte. Obrigado, presidente. Seguimos com o horário político. Luiz Carlos Fontana cedeu seu tempo. Vereador Obadias Benoni, o senhor dispõe de 2 minutos e meio, vereador. Senhor presidente, meus cumprimentos, cumprimentar a mesa diretora, os demais vereadores que aqui estão. É muita coisa que a gente tem para falar e a tribuna é para isso exatamente. Cumprimentar aqui o vereador Toninho pela sua fala hoje, o vereador Juarez, porque eu sempre tenho falado isso aqui, nós temos uma missão e independente aqui de qualquer situação, sempre uso esse exemplo. Eu e a Giovana Mondardo discordamos em muitas coisas, em muitas questões ideológicas. Mas quando se trata da cidade de Criciúma, aí entra essa casa, o papel desta casa. A gente une forças e voz para fazer o melhor para a nossa cidade. Essa casa tem trabalhado e muito, e a presidência, vamos falar dessa legislatura, vereador Márcio, vereador Neto, no início desse ano, se colocando sempre à disposição para nos auxiliar, para nos ajudar, para nos dar respaldo para poder trabalhar. O que um vereador faz? Nós somos a voz,
Nós somos representante. Compromisso que nós temos alinhado com a cidade. Honrá-los. Nossa missão sempre será essa. Eu costumo dizer isso. Existe a questão do posicionamento, que todos nós temos aqui. Se não tivesse, não estaríamos aqui. E política também é para quem tem vocação. Se não tem vocação, nem vem. Política é para quem tem vocação. E, em terceiro, que eu sempre falo, representar. Representar a altura. E eu posso testemunhar aqui que todos nós estamos aqui para debater as nossas comissões, presidente da Comissão de Fiscalização, Potelec, da CCJ, o presidente Marquinhos. Nós temos aumentado a cada mês, a cada sessão nossa, o nosso nível de debate. Isso é bom. Quem ganha com isso, vereadora Gorete, são os projetos que vêm para cá, automaticamente aprovados por nós, ganhando observações necessárias para que seja aplicado lá fora para a sociedade. Então, eu quero aqui fazer, por isso eu fiz questão de falar, não iria falar, eu ia falar sobre o carnaval, vereadora Giovana Bondardo, vou deixar para a semana que vem, que eu vou dar uma provocadinha em Vossa Excelência, porque enquanto você defende o carnaval, eu vou defender que eu sou contra o carnaval. Obrigado. Seguimos com o horário político, agora a bancada do PSDB 45. Daniel Cipriano declinou. Cedeu seu tempo, o vereador Gorete cedeu seu tempo e o vereador Neto Júnior cedeu seu tempo. Término do horário político, passamos agora para o grande expediente. Solicito os vereadores que façam a confirmação do quórum. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias. Requerimento 31/26, autor Aldinei João Potelec. A apreciação adiada, tendo em vista o esgotamento do tempo destinado ao grande expediente inscrito o vereador Aldinei Potelec. Envio de expediente à Agência Regional de Criciúma, ARCRI, da Celesc, questionando a Agência Regional de Criciúma da Celesc quanto à ausência de substituição de postes de madeira no loteamento Meler, diante dos riscos à segurança da população. O requerimento está em discussão, com a palavra o autor do requerimento, que continua a discussão de ontem, Aldinei Potelec. Presidente, colegas vereadores, eu quero, antes de mais nada, cumprimentar todos os presidentes de bairros que estão aqui acompanhando essa sessão, na pessoa do Luiz Roberto, que é o presidente do loteamento Meler, ali no bairro Imperatriz. Essa demanda veio através do Luiz Roberto. Eu tive acompanhando algumas questões relacionadas ali ao loteamento Meler, e uma delas é justamente essa questão dos postes de madeira ainda existentes ali no loteamento Meler. A gente está falando de quatro ruas que totalizam, vereador Juarez, 27 postes de madeira. E que muitos deles já estão, muitos deles estão arcados, estão corroídos ali, a parte, né, que está enterrada já está. Então, precisa fazer uma substituição desses postes. Há uma necessidade latente e urgente de fazer uma substituição. Tem vários postes, eu não sei se a minha assessoria encaminhou as fotos ali para colocar, mas tem postes que estão arcados, tem postes que estão desgastados embaixo ali na hora. Então, é uma necessidade de fazer uma troca, e por isso que a gente está encaminhando para a Celesc, porque essa questão relacionada à Celesc. Né, e a gente vai, eu peço aqui a aprovação dos colegas vereadores para esse requerimento, porque após a aprovação desse requerimento, a gente pretende fazer pedir uma audiência lá na Celesc, justamente para a gente conversar com o superintendente, para ver da possibilidade de encaminhar isso, de fazer isso andar para frente. Eu sei que não vai substituir do dia para a noite, eu sei que é um trabalho gigantesco, né, para você fazer toda a substituição desses postes, mas então que se possa apresentar um cronograma, que se possa apresentar um planejamento de como que a gente pode fazer essa substituição, vereador Toninho, para que, ao passar do tempo, as coisas vão acontecendo, vão sendo substituídas, e assim trazendo garantia, segurança para os moradores, garantia de que esse poste não vai quebrar daqui a pouco, não vai cair daqui a pouco. Quer uma parte, vereador? Ótimo. Era isso, presidente, então, por isso, eu peço a aprovação dos colegas vereadores.
Requerimento continua em discussão. Com a palavra, o líder do governo, Antônio Manuel. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, demais pessoas que nos acompanham, quero parabenizar o vereador Potelec pelo requerimento. E em meados do ano passado, eu fui chamado pelo morador, que era uma liderança lá dentro do bairro, Neizinho, que era responsável pelo bairro lá na época, juntamente com as demais pessoas lá. E eu me deparei com essa situação dos postes lá, que realmente coloca em risco tanto a integridade física das pessoas quanto aos seus patrimônios. E tive o conhecimento lá em loco, e depois eu fui até a Celesc e conversei com o Marcelo, que é o responsável hoje pelo segmento da Celesc aqui na regional. Levei lá pessoalmente com o engenheiro deles, tudo certinho, e eles estavam elaborando o projeto, porque tem, segundo a informação que ele falou, tinha 689 postes, se eu não me engano, que ainda eram de madeira. E aí ele foi lá juntamente comigo. E para aí, hoje, depois que eu vi o requerimento do vereador Potelec, eu fui até a Celesc, conversei com o Marcelo, só para informar o presidente de moradores que está aqui presente, do Meler, e o presidente, que é o Brito, que não está aqui no momento, do Imperatriz. A obra vai ser executada, inicia as obras a partir da semana que vem. A empresa que vai executar a obra é a CETEL, e eles vão fazer todas as trocas de todos os postes da região que tem lá. Então, esse projeto, desde a hora que eu levei ele lá, segundo ele, não dependia, não aqui do município, da central deles, mas do Estado. O Estado, então, entendeu a necessidade, até porque, na época que nós estamos convivendo, poste ainda de madeira, é do tempo do EPA, né, Toninho? Então, acho que agora, realmente, eu fui lá, vi a situação dos postes, que realmente estavam deteriorados, conforme o vereador Potelec comentou, e tem até, inclusive, fotos disso aí, e bota em risco realmente a integridade física e o patrimônio de cada um que lá mora ou que lá reside. Né? Uma parte, vereador? Pois não, vereador. Isso é uma ótima notícia, Luiz Roberto, já é uma ótima notícia que se a Celesc vai efetivamente começar a fazer a substituição, porque dele não envolve a informação que Vossa Excelência traz, são 600 e poucos postes no município todo, ali no loteamento Moeller são 27, e eu acho que uma coisa que também é importante, eu tenho um requerimento aqui nessa casa, que eu vou discutir hoje, se der tempo, da questão da PPP que o município está trabalhando, está estruturando, e que envolve, dentre alguns serviços, acredito que é a questão da iluminação pública. Isso também é importante porque você vai ceder, fazer uma parceria público-privada, onde uma empresa ou algumas empresas vão assumir essa questão, por exemplo, da iluminação pública. E elas podem questionar, esses postes aqui estão deteriorados ou são postes de madeira e nós não vamos trocar. Né? Então, isso é importante e assim, uma ótima notícia. Pelo menos a Celesc vai começar a fazer a substituição. Talvez nem precisa, né, Luiz Roberto, a gente ir lá marcar a reunião, se elas já vão começar a fazer. Mas também, se eles demorar, a gente marca a reunião lá também, vão pressionar, né, vereador? E aí eu conto com Vossa Excelência e, como disse o vereador Ademir, disse, se precisar, eu também vou junto. A gente conversou, né, segundo ele, as obras estão para ser iniciadas já a partir da semana que vem e já vão começar todo esse processo. Até a empresa, inclusive, Toninho, a empresa que vai executar essa obra é a CETEL. Então, tá, só para contribuir com o seu requerimento. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está a votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 32/26, autor Antônio Manuel, apreciação adiada. Envio de expediente ao governador do Estado de Santa Catarina para que informe a possibilidade da realização de estudo para a colocação de uma rótula na SC 445, rodovia Sebastião Toledo dos Santos, no cruzamento com as ruas Antônio Serafim e João Aristino Gilos de Souza, no bairro Laranjinha.
Requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, o líder do governo. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, esse requerimento aí, a diretoria de presidente de moradores do bairro Laranjinha estiveram aqui no meu gabinete e eles me trouxeram uma situação que aqui na rodovia Sebastião Toledo dos Santos, quem vai para Siderópolis ali, e a entrada ali, ela tem entrada que entra para o Laranjinha, que segue tanto para Criciúma quanto para Siderópolis, e nas direitas ali tem um parque industrial ali, né? E ali, segundo eles, a situação ali é bem complicada, porque já aconteceu alguns acidentes, coisa parecida. E o que é que a gente vem reivindicar do Estado? Até antes de passar o requerimento, eu não falei com o Miro ainda, o Ademirzinho, porque eu queria primeiramente que passasse esse requerimento, para depois eu levar ele loco, para fazer um estudo de o que é que pode ser executado ali, na entrada daquele bairro, que está dificultando as pessoas que ali transitam. E acredito que ali deve ser feito um trevo, enfim, alguma coisa no sentido de que facilite as pessoas que têm acesso ali, de ter acesso ao bairro e também de sair do bairro, né? Então, é por esse motivo que eu fiz esse requerimento e, baseado no que o Miro vem fazendo, no segmento do vereador Ademir Honorato, que deixou a pasta e ele está dando seguimento, acredito que ele vai atender o nosso pedido e vai dar uma olhada no que pode se fazer. Pois não, sendo uma parte, vereador. Obrigado pela parte. Bom, muito propício esse seu pedido. Ali tem sim estudo sendo feito, já faz tempo, mas eu levo mais além. Não estou dizendo que é o problema só da Criciúma. Todos os municípios, quando eu estava nessa pasta aí, como coordenador regional sul de infraestrutura, desses 47 municípios, bom, tem as rodovias. Os municípios, muitos deles vêm, instalam as ruas e não adequam dentro da secretaria o acesso perfeito, o acesso correto. Porque quando tu vê o Estado, o que a lei diz? A estrada está ali, eu estou aqui. Você precisa de acessar, você tem que vir e respeitar o meu procedimento. O que é? Fazer o estudo, levantar e fazer a obra em si e fazer a rótula perfeita. Os municípios normalmente vão ali, criam, saem, vazam. Eu repito, não é a professora Cristina, é tudo. Então, daí ficam esses problemas futuros. Mas ali, essa interseção, ela tem projeto, está sendo corrido, certo? E é um local muito perigoso. E muitos acidentes, se sabe ali. Então, com a ampliação daquele terreno industrial ali, só tende a ser levantado. Quando eu estava ali, eu reformei toda aquela rodovia fora. Desde aqui de Criciúma até Lauro Miller e a Serra. Toda 445, 446 e a 390 da Serra. E não podemos fazer ali pelo mesmo motivo que tem um alargamento e tem aquela ponte próxima. Mas, enfim, o projeto está sendo validado, vamos ver o que vai acontecer. A ponte fica muito próxima desta rótula. Esse é um dos problemas. É isso aí. Mas que bom que já tem um projeto, né, vereador? E aí, pelo menos, para dar uma solução, uma resposta àquela comunidade que tanto almeja uma melhoria para que eles tenham acesso fácil ali. Tá? Seria isso, senhor presidente. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis primeiros como estão e os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 33/26, autor Obadias Benones da Silva, com apreciação adiada. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações. 1. Se há possibilidade de elaborar estudo técnico visando a implantação de lombada e ou redutor de velocidade na Rua Rainha da Paz, bairro Vida Nova, nas proximidades do número 547. 2. Em caso de resposta positiva, informar a data prevista para a execução da medida. 3. Em caso de resposta negativa, apresentar a devida justificativa técnica. A presente solicitação atende demanda de moradores preocupados com o excesso de velocidade no referido trecho,
visando garantir maior segurança aos pedestres e condutores. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 34/26, autor Marcos Soares Machado, com a apreciação adiada. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, requerendo informações acerca da programação, planejamento ou possibilidade de inclusão no cronograma municipal da instalação de uma faixa elevada para a travessia de pedestres no bairro Pedro Zanivan, na rua Norberto Martins, em frente à Escola Municipal Ângelo De Luca. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 35/26, autor Marcos Soares Machado, com a apreciação adiada. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando informações a respeito de eventuais repasses financeiros à Sociedade Recreativa Mampituba. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 36/26, autor Marcos Soares Machado, com apreciação adiada. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando informações acerca da programação, planejamento e da possibilidade de instalação de bancos, assentos ao ar livre na Praça do Imigrante e monumento à Pedra Mó, localizada na rua Tiradentes, número 254, Centro, Criciúma. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 37/26, autor Antônio Córdova de Oliveira, com apreciação adiada. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo, questionando se a regulamentação da lei número 7.399, de 4 de fevereiro de 2019, já foi criada. Se a resposta for positiva, enviar cópia. Em caso negativo, justificar. Requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Antônio Córdova. Boa noite, senhores presidentes, colegas vereadores, povo público que nos assiste. Então, eu fiz esse requerimento baseado, né, no que vem acontecendo e quero até usar aqui uma questão que foi muito debatida, até pessoas sendo criticadas, julgadas, né, pessoas que trabalham, correm o dia todo. Eu vou usar aqui o delegado Ulisses Gabriel, que fez um belo trabalho, vem fazendo, né, em frente à pasta que ele se encontra. E a questão do um caso orelha. Eu já queria discutir isso, a questão, há 2, 3 semanas. Né? Mas por que eu quero falar, estou falando nessa questão? Eu quero falar um pouco da questão dos cachorros, vereadora Anne. Né? A vereadora Ângela Melo fez essa lei 7.399, de 4 de fevereiro de 2019. Se não me engano, eu estava nessa casa, se eu não estiver equivocado, passei por esse momento, por aqui. E uma lei muito importante, porque hoje nós não temos só os cachorros. Eu sou dono de 3 dogs. Eu tinha 4, um veio falecer com 17 anos. E tenho um maior carinho pelos meus dogs. E olha só, vereadora Goretti, não sei quem tem bichinho de estimação aqui, mas os bichos sofrem muito. Agora, se um bicho sofre, imagina uma criança com autismo. Nós estamos falando de fogos de artifício, né? Corrigido, ele é muito, né? Incomoda. Eu não gosto. Em 2023, o STF decide que o município pode proibir fogos de artifício ruídos com base na proteção do meio ambiente de saúde. Supremo Tribunal do STF decidiu em maio de 2023 que os municípios têm legitimidades para aprovar leis que proíbam soltura de fogos de artifício. Mas muito me preocupa, ele proíbe, né, a lei 2023 no STF, que as pessoas não possam estourar os fogos, mas ele libera que as pessoas que possam vender. É uma lei meio complicada, né? Difícil de se entender, né? Então, eu queria aproveitar, né? Eu acho que é uma causa justa nossa de fazer essa defesa dos animais,
né? E não só deles, né? Que eu sou um amante dos cachorros, né? Sou um amante mesmo. Mas em si também em prol das crianças autistas, porque a gente vem sofrendo muito com isso. Eu vou fazer 50 anos agora em março, uma parte cedida, vereador Márcio. Vou fazer 50 anos em março e eu já sofro com isso. Vereador Toninho, obrigado pela parte. Para contribuir a questão da dificuldade de muitas leis que aprovamos nesta casa, e às vezes de forma até equivocada. Essa questão de o município estar regulamentando esta lei, ela deveria estar dentro do Código de Postura do município, que daria todas as condições para hoje essa lei estar regulamentada. Então, a gente já discutiu com o governo, com o secretário David também, inclusive esse ano vamos discutir as leis, o Código de Postura do nosso município, e trazer a Ângela Mello, e trazer essa lei para dentro da lei do Código de Postura, que aí sim o município consiga regulamentar e talvez no entendimento da regulamentação, que seja proibido a venda também, a comercialização de fogos, se da maneira que tu não pode soltar, não faz sentido tu, no próprio município, tu tá comercializando, né? Com certeza que temos que defender essa lei, porque realmente não é só para os animais, mas sim para crianças, idosos, hospitais, e isso realmente acaba trazendo. E sem contar que muitas vezes o próprio cidadão fica com dúvida. Há poucos anos atrás, a própria igreja onde eu faço parte dizer assim, olha, vamos fazer um grande show, vamos estourando na procissão, vamos estourando fogos de artifício. Aí eu disse, padre, o senhor sabe que nós temos uma lei, mesmo não estando regulamentada, mas disse, olha, perfeitamente, então talvez levar isso também para dentro das igrejas, porque quando não tem uma regulamentação, a lei ela fica inválida, sem condições do próprio município estar regulamentando ela. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador, pela palavra também. Mas fica aqui, né? E eu sei que o prefeito Vaguinho também é um grande amante dos cachorros também. Eu tenho certeza que podemos contribuir junto com esta casa e fazer a diferença junto, né? Em prol dos cachorros e das crianças autistas. Obrigado, presidente. Requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Neri Xavier. Boa noite, senhor presidente. Cumprimentando o senhor, cumprimentando a mesa, senhores vereadores, ao nosso presidente Bairros, que estão aqui nessa noite. E eu quero contribuir com esse projeto, com essa lei, Toninho. Não se fala só, por exemplo, de animais. Eu sou amante de animais, tenho 4 animais em casa. Mas não é só isso. Tem as pessoas, por exemplo, eu vou falar um pouquinho, da minha esposa, que ficou 11 anos acamada em cima de uma cama e veio a falecer. E do lado tinha uns vizinhos, na época ali, que, por exemplo, quando jogava o Grêmio contra não sei o quê, o cara era gremista. E quando o Grêmio ganhava, soltava os fogos. E ela não podia ouvir nada. O falar alto para ela já era um problema para ela. Então, eu acho que essa lei foi muito bem colocada. Se nós soltamos os fogos é porque alguém vende. Então, acho que nós deveríamos ter mais um cuidado. Quando vem a época de qualquer tipo de coisa, de comemorações, o fogos é soltado. Primeiro do ano. Infelizmente, a gente passa o primeiro do ano, eu não uso fogos. Tanto que eu acho que, em respeito, que eu sofri muito com a minha esposa, Marquinhos, presidente, eu não uso. Eu gostaria, não só os animais, as crianças, eu fiz esse projeto aqui nessa casa que passou, sobre as crianças. Isso, então, assim, gente, eu acho que nós temos que tomar uma providência realmente para que isso seja tomado um cuidado sobre isso, que é o autismo. Se fala tanto em autismo, se fala tanto, mas sabemos nós, vereadores e todos, que o autismo ele tem um problema sério. Ele foge da gente, ele não quer um carinho da gente, ele não quer um abraço da gente. Então, assim, isso é lamentável. Eu estou falando a nível de Brasil, não só de Criciúma.
É lamentável quando tem esse tipo de comemorações em todas as áreas, seja de futebol, nada contra isso como futebol, né? Nada contra algumas comemorações, mas eu acho que isso é um falta de respeito para a comunidade. Desculpem se eu estou sendo um pouco meio exigente, mas eu acho que nós temos que tomar uma providência, sim, e ter dado uma olhada muito especial. Muito obrigado. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 38/26. Autor Obadias Benones da Silva, com apreciação adiada. Requer-se à mesa, ouvido em plenário e na forma regimental, o envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações. 1. Se há estudo técnico, projeto ou planejamento em andamento para a pavimentação asfáltica na Rua General Osório, bairro Santa Bárbara. 2. Em caso positivo, informar o prazo previsto para o início da obra. 3. Em caso negativo, se há a previsão no cronograma da secretaria competente para a realização de reparos e manutenção das lajotas existentes na referida via. A pavimentação se faz necessária para garantir melhorias ou melhores condições de trafegabilidade e segurança aos moradores, especialmente em razão do intenso fluxo de veículos no local, tendo em vista a existência do colégio adventista naquele logradouro. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis, com a palavra, o vereador. Questão de ordem. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis como estão e os contrários se manifestem. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem, cedida ao vereador Marcos Machado. Presidente, obrigado. A questão de ordem é para pedir um aviso, uma comunicação breve ao plenário, de forma muito humilde. É que nós temos uma pauta muito extensa ainda e pedir para os colegas forem discutir os requerimentos de suma importância, embora todos sejam, mas para que a gente possa limpar a pauta o quanto antes, porque daqui a pouco os requerimentos das próximas sessões começam a ficar perdendo sentido e a gente vai acabar atrasando, inclusive, o nosso trabalho de forma individual, de forma muito humilde. Se a gente puder limpar a pauta, presidente, a partir da leitura do secretário Daniel, se os nobres colegas aceitarem, a gente fica muito agradecido também. Requerimento número 39/26, autor Juarez de Jesus dos Santos, com apreciação adiada. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que responda se existe a possibilidade de incluir a doença osteogênese imperfeita, popularmente conhecida como doença dos ossos de vidro, registrada sob CID 10Q78O, no decreto SG número 1087/18, de 1º de outubro de 2018, que regula a isenção tarifária no transporte coletivo para pessoa com deficiência que comprove carência econômica. Em sendo positiva a resposta, qual o prazo para incluir a patologia no rol? Lado outro, negativa a resposta, quais as razões? Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 40/26, autor Antônio Córdova de Oliveira, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se existe a possibilidade da revitalização do parquinho localizado na rua Altair Meller, bairro São Francisco. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação número 9/26, autor Juarez dos Santos, substituição das luminárias queimadas dos postes localizados na parte posterior do palco existente no Parque dos Imigrantes, distrito do Rio Maina. Requerimento número 41/26, autor Antônio de Oliveira, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando: 1. Quais providências estão sendo tomadas pelo município em relação à residência desocupada e abandonada localizada na rua José Raiel, de frente à casa número 322, no bairro São Francisco? 2. O município já notificou o proprietário? Requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, Toninho da Figueira.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Vereador Maiquinho, peço desculpa, né? Entendo que tem várias pautas muito importantes, mas temos que deixar claro que os nossos requerimentos também eles são muito importantes, até porque é uma forma de nós mostrar para os presidentes de bairros, para a comunidade que nós estamos trabalhando. Até porque, muitas das vezes, uma indicação nós não conseguimos discutir e tentar resolver. Então, o requerimento ele é muito importante para isso. E esse requerimento que eu fiz, da rua José Rael, no bairro São Francisco, é uma das casas abandonadas que nós temos nessa comunidade, qual vem trazendo transtorno há mais de 8 anos. Há mais de 8 anos. Já tive com o pessoal da Defesa Civil, Fred Gomes, inclusive falei com ele, Toninho, não, pode fazer o requerimento lá, vamos encaminhar para a gente, que a gente vê o que a gente pode fazer. Mas eu acredito que esse requerimento também já foi, eu já fiz em outro momento, já protocolei, e ele está há mais de 8 anos. Inclusive, eles iam mandar para o Ministério Público, né, ou para o órgão competente, para pedir a demolição desta casa. Infelizmente, a prefeitura ela não pode vir e derrubar qualquer imóvel. Né? Tem toda uma questão jurídica. Né? Então, para isso que a gente fez esse requerimento, espero que a gente seja atendido, pois ela já vem trazendo problema para a comunidade há mais de 8 anos. Algum dono tem. Se ele não está cumprindo com os compromissos de manter a casa limpando, dá para o município, dá para uma entidade, enfim, ou derrube e mantenha esse terreno limpo. Obrigado. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 42/26, autor Antônio Córdova de Oliveira. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando se existe a possibilidade da limpeza e manutenção da Boca de Lobo localizada na Avenida dos Italianos, de frente ao comércio Impacto Lanches, bairro Santa Augusta. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 43/26, autor Antônio Córdova de Oliveira. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se existe a possibilidade de restauração da camada asfáltica, da limpeza e manutenção da Boca de Lobo, poda de árvore e roçada no entorno do campo localizado na rua Mondaí, bairro São Francisco. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 44/26, autor Antônio Córdova de Oliveira, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando sobre a possibilidade de poda de árvore localizada na rua Ercílio Pirola, de frente à Igreja Assembleia de Deus, bairro Vila Miguel. Requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, Toninho da Figueira. Pode ser o vereador Abadias. Então, eu fiz esse requerimento devido a um pedido, né, da comunidade que ali nos recebeu, tantos vereadores que entraram dentro daquela comunidade querida. E, enfim, mas por que eu fiz esse requerimento? Né? Aquilo que eu digo, a gente prestar serviço para eles. Né? Esse é nosso papel. E deixar minha fala aqui, vereador Miri D'Agostinho, há um certo, não me lembro o mês, a prefeitura ela teve com o gabinete itinerante dentro da comunidade. Eu digo que muitas das vezes nós somos os olhos do prefeito e somos os olhos da população, né, vereadora Goretti? O prefeito, ele delega funções. Ele entrou dentro da comunidade, ele exerceu, nós vamos manter aqui, ficar uma semana aqui, nós vamos manter, fazer de você. Então, vocês trazem todas as demandas para nós. Beleza. A comunidade levou as demandas. Mas, infelizmente, as demandas elas não foram supridas. Né? Então, tem mais questões. Né? Eu botei hoje como uma urgência, que eu falei para eles. Então, me dá uma urgência das demandas de vocês, que é o mais grave, o que vocês têm visto. É uma árvore que ela vem trazendo o risco. Então, fica aqui meu pedido. Tenho certeza que, se a Ana estivesse lá, a Ana já ia encaminhar. Né? Então, eu peço que o vereador, hoje secretário Daniel, que ele possa suprir esse pedido da comunidade e dar atenção para a comunidade que ela merece. Obrigado. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação número 10/26, autor Neri Xavier dos Santos, manutenção na pavimentação asfáltica da rua Líbano José Gomes. Indicação número 11/26, autor Neri Xavier dos Santos, manutenção na pavimentação asfáltica da rua Celesina dos Santos Lopes, bairro São Sebastião. Indicação número 12/26, autor Neri Xavier dos Santos, manutenção na pavimentação asfáltica da rua Lucas Peruque, bairro São Defende, no sentido ao bairro Jardim Montevidéu.
Requerimento número 45/26, autor Ademir José Honorato. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando informações acerca da possibilidade de substituição de 3 postes de iluminação pública localizados na rodovia SC-108, número 3000, bairro São Simão, especificamente na rotatória em frente ao condomínio Santa Clara. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação número 13/26, autor Ademir José Honorato, instalação de placa denominativa, inclusive com CEP, na rua Luiz Zanetti D'Agostin, bairro D'Agostin. Indicação número 14/26, autor Ademir José Honorato, manutenção na estrutura e limpeza no entorno do abrigo de passageiros de ônibus, localizado na rodovia Narciso Dominguini, de frente ao Mercado Cortê, bairro São Domingos. Requerimento número 46/26, autor Aldinei João Potelec. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando informações e acesso aos documentos relacionados à estruturação da eventual parceria público-privada, PPP, no município de Criciúma. Requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, Aldinei Potelec. Hoje não pode mais, acabou. Hoje não pode mais, acabou. Falta 10 minutos para terminar. Vereador. Presidente, colegas vereadores, nas últimas semanas, e o próprio prefeito Vaguinho, quando esteve aqui no início dessa legislatura, falou nessa tribuna da estruturação de uma parceria público-privada que o município de Criciúma está fazendo, uma parceria público-privada para cidades inteligentes, que engloba diversos serviços. E esse requerimento vem justamente pedir informações, cópias de documentos, porque quando a gente fala, vereador Miri D'Agostin, quando nós falamos de uma parceria público-privada, nós estamos falando de um contrato de longo prazo. Um contrato que pode comprometer o orçamento do município em 15, em 20, em até 30 anos. Então, desde o ano passado, o município firmou uma parceria técnica, um termo de comparação técnico com o Instituto de Gestão e Planejamento de Cidade, o IPGC, que ficou na responsabilidade de fazer todo um estudo de viabilidade técnica, econômica, jurídica e ambiental. E na última semana, no último dia 13 de fevereiro, o Instituto esteve aqui no município de Criciúma entregando nas mãos do prefeito Vaguinho esse estudo, que é o início. O estudo, na verdade, é o início da estruturação dessa parceria pública-privada. Por isso esse requerimento. Porque a gente precisa, e eu estou solicitando na íntegra, senhores vereadores, o estudo, a modelagem financeira e econômica, a matriz de risco e o termo também firmado com o IPGC, porque o IPGC, o Instituto, ele não trabalha de graça, alguém tem que remunerar ele. A informação que nós temos é que a empresa ou o consórcio de empresas que possivelmente vier a participar e ganhar a concorrência na PPP é que vai fazer a remuneração do Instituto. Mas isso precisa, né, estar lá nos documentos. Outra coisa que a gente precisa saber, qual é o escopo de serviços que estão incluídos dentro dessa possível parceria público-privada? Qual é o impacto financeiro anual? Como são distribuídos os riscos desses investimentos? Porque eu não vou me atrever aqui a falar números, mas a gente está falando de milhões. A gente volto a falar, a gente está falando de contrato de 15, de 20, de até 30 anos. Então, a gente passa das centenas de milhões de reais uma parceria público-privada. Uma outra coisa
que uma PPP, quando ela é bem estruturada, com pagamento vinculado ao desempenho e à entrega de serviço, e inclusive com a questão dos riscos, né, a alocação de risco de forma bem adequada, ela é benéfica para o município e é benéfica para o cidadão. Agora, nós temos casos, e aí não estou dizendo que seja o que o município está prevendo, mas nós temos casos já, e eu posso falar isso com propriedade, porque a minha dissertação de mestrado é justamente voltada para áreas de cidades inteligentes, e eu tenho lido muito artigo, tenho lido muito estudo voltado justamente para cidades, não só brasileiras, mas cidades ao redor do mundo, que fizeram parcerias público-privadas, e nós temos exemplos de boas parcerias públicas-privadas, onde o município e a população é beneficiada, e temos exemplos de parcerias público-privadas que deram errado. Então, a gente está pedindo uma cópia e o acesso de toda essa documentação que já foi entregue, para que a gente possa fazer uma análise técnica, acompanhar com calma, para que a gente possa, então, fazer o nosso papel como vereador e como casa legislativa. Eu falei na reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia, também no dia de hoje, mais cedo, sobre isso. É importante que a gente acompanhe, porque depois de um contrato desse assinado, pode ser de 15, pode ser de 20, pode ser de 30 anos, é muito difícil voltar atrás. Então, eu peço a aprovação dos colegas vereadores desse requerimento. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 47/26, autor Luiz Carlos Custódio Fontana, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações. Quais clínicas e ou empresas prestadoras de serviços de ultrassom e radiografia prestam ou prestaram serviços ao município no período de 1º de janeiro de 2025 até a data da resposta do presente requerimento? O requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento. Requerimento está em discussão. Quem não queira discutir, está em votação. Os favoráveis estão e os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 48/26, autor Luiz Carlos Custódio Fontana, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações. Procede a informação de que o município pretende implantar serviço próprio de ultrassonografia e radiografia? Requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, doutor Luiz Carlos Fontana. Tem o tempo certo? Boa tarde, presidente, demais colegas vereadores, todos os cidadãos criciumenses. Eu fiz um requerimento, já tinha feito um requerimento semelhante ano passado, e tanto 47 como 48, os dois estão falando sobre raio-x e ultrassonografia. Eu venho acompanhando, os raio-x até que não tem tantos problemas, não tem uma demanda, não vejo a população reclamar tanto, mas os ultrassons aqui, não sei se vocês acompanham, recebem essas queixas, mas eu recebo queixas semanalmente como tem problemas em relação aos ultrassons. Pelo que consta, não sei se agora foi o prefeito ou foi o secretário que falou que tinha uma fila até de 5.000 ultrassons aí represados no município. Eu recebi o requerimento ano passado e eu vi os números que foram feitos. Para quem não sabe, no começo do ano passado foi tentado mudar os valores que era repassado para as clínicas conveniadas. Vou fazer uma média aqui de R$80 a R$90 era um ultrassom. Tem valores menores e valores mais altos. E aí a prefeitura chegou no começo do ano e falou, vocês que são aqui, vocês que são conveniados, nós vamos reduzir o valor que nós vamos pagar para vocês. Não sei o que no mundo reduz valor hoje em dia, né? Como é que numa clínica, um exame tão importante, vamos chegar e vamos reduzir os valores. Beleza, as clínicas não aceitaram. Eu tenho ali todos os dados que mostram que em janeiro do ano passado, praticamente não foi feito quase nenhum ultrassom. Aí depois, em fevereiro, eles viram que era um erro muito grande, eles retomaram com essas clínicas conveniadas, mas nem todas voltaram a fazer os ultrassons como tinham em 2024, 2023. E isso é muito preocupante, né? Primeiro porque reduzir valor nesse mundo com inflação, que tudo que a gente tem hoje em dia é quase impossível. Segundo que, no meio do ano, não sei se vocês recordam, que eles pegaram uma clínica lá na Santa Luzia para fazer um mutirão. Uma clínica que até meses atrás era uma oficina. Do nada ela virou uma clínica que faz ultrassom, uma coisa tão importante.
que nem é daqui, eu sei que não é daqui. A médica que estava lá não era especialista em ultrassom. Eu presenciei um ultrassom de mama sendo feito em 10 minutos, e no mínimo é 20 minutos para fazer um ultrassom de mama. Então eu imagino quantas mulheres saíram sem um diagnóstico, sem ter feito um exame decente, porque a prefeitura quis fazer um mutirão com uma empresa que não era adequada. Fazer número, resolver número não resolve nada. Eu quero é que você tenha qualidade. A saúde a gente não pode resolver em números, a gente tem que resolver com qualidade. Beleza, viram um erro? Estava lá lotado de gente num local que era uma cortina, as mulheres lá tirando a roupa, coisa assim, ó, de outro mundo. Beleza, viram que fizeram uma grande de uma besteira e mudaram, né? Aí acabaram encerrando o contrato com aquele mutirão que foi feito. E aí continuou os convênios com as clínicas de ultrassons aqui do município, mas está ainda muito duvidoso. Por que eles não aumentaram? Eu sei que eles aumentaram a demanda para as clínicas, e por que eles não mandam os pacientes? Foi feito a partir do CISANREC, hoje é tudo pago pelo CISANREC, pelo consórcio, né? E por que Criciúma tem detalhes diferentes na hora do pagamento do consórcio? Eu não vou falar hoje aqui, eu vou esperar quando tiver a resposta do requerimento, eu vou mostrar para vocês que Criciúma está tendo diferença no pagamento do consórcio. E o Roque Salvan, presidente lá, o diretor, sei lá o que ele é do consórcio, do CISANREC, não me atendeu. Ficou me enrolando, não veio aqui conversar comigo. E eu quero saber por que Criciúma está tendo benefício na hora do pagamento. Para quê? É para dificultar, para fazer que as clínicas parem de atender? Essa clínica que está sendo feita de ultrassonografia, de imagem, lá no Rio Maina, não pense que isso é para beneficiar o povo. Tá? Não é bem assim. Eles estão desmerecendo as clínicas que são aqui de Criciúma. E eu vou provar tudo isso para vocês. Não estou falando aqui brincadeira. Porque clínicas como URC, Clinimagem, Altoff, Resultra, todo mundo sabe aqui da qualidade deles. Eu sei, eu conheço a maioria dos médicos que trabalham nessas clínicas. Nós já homenageamos o que aqui? URC, quantas vezes já homenageamos essas clínicas? E por que elas pararam de fazer do município? Primeiro, que tentaram reduzir o valor. Segundo, que Criciúma tem... Quando tu está lá assinado no consórcio, está lá, tu tem que pagar, quando é 30 dias, o município paga pelo consórcio. Por que Criciúma está fazendo? Em novembro, por exemplo, fizeram, dia 30 de novembro era para ser pago. Eles estão pagando dia 60, estão pagando em fevereiro ultrassons feitos em novembro. Por quê? Para desestimular quem trabalha aqui. Para pegar aquele ultrassom, aquela clínica que vai ser feito lá, terceirizar para uma empresa de fora, uma empresa que vai botar funcionários que às vezes não são especialistas, como eles fizeram aqui, e desvalorizar as clínicas que estão aqui. Então eu vou aguardar esse requerimento, eu quero todos os detalhes, se foi feito um estudo para saber como é que vai ser aquela clínica, qual que era a necessidade, qual que era a demanda. Eu sei que eles pediram para as clínicas, vocês conseguem atender mais pessoas? Sim, as clínicas conseguimos, as clínicas conveniadas. Abrimos mais 1.000 vagas. E por que o município não mandou? Então vocês que estão aí na fila esperando há anos para fazer ultrassom, vocês têm que saber que é porque talvez tenha incompetência ou alguma outra coisa lá na Secretaria de Saúde ou na Prefeitura. Então aguardem que nós vamos ver bem o que esse requerimento vai gerar. O requerimento está em votação. Não posso mais discutir. Não tem mais tempo. O requerimento continua em discussão. Para amanhã, vereador. Próxima sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, as matérias pendentes serão apreciadas na próxima sessão ordinária. Vereador Toninho Lembrali está inscrito no requerimento para discussão. Onde é que está aqui? Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Em única discussão, o projeto de lei do Poder Legislativo PL /4/23, da autoria do vereador Ademir Honorato, que demanda a rua Evaristo D'Agostin. A Comissão de Constituição e Justiça e Redação optou pela legalidade e constitucionalidade, encaminhando a matéria diretamente para deliberação em plenário.
Em discussão o projeto. Em votação o projeto. Votação liberada. Calma. Pode votar em parente. Neri? Vereador Neri? Votação encerrada. O projeto foi aprovado, 15 votos favoráveis. Em única discussão e votação, projeto de lei do Poder Legislativo, número PL/11/2023, de autoria do vereador Antônio Córdova de Oliveira, que declara a utilidade pública das associações nações sociais. A Comissão de Constituição e Justiça e Redação optou pela legalidade e constitucionalidade, encaminhando a matéria diretamente para deliberação em plenário. Em discussão ao projeto. Em votação ao projeto. Votação liberada. Votação encerrada. Quinze votos favoráveis. O projeto foi aprovado. Pessoal, bem rapidamente aqui, antes de encerrar a nossa sessão, só lembrando a todos os vereadores e vereadoras, para na próxima quinta-feira, às 19 horas, na SIC, o projeto onde vai dar posse na Câmara Mirim, projeto quem está à frente é o vereador Juarez de Jesus. É importante que todos os vereadores se façam presente, é o primeiro ato de 2026, e esse presidente quer contar muito com esse vereador, até porque esse ano a gente vai dar um grande processo de credibilidade na Câmara Mirim, onde, a partir desse evento, vereador Miri, todas as sessões de ato do Legislativo, será feito o convite para valorizar o presidente que será eleito na próxima quinta-feira da Câmara Mirim. Certo, vereador Juarez? Então, na próxima quinta-feira, contamos com todos os vereadores. Não havendo mais nada a tratar, encerra os trabalhos da presente sessão, convoca todos os vereadores e vereadoras para o próximo dia 2 de março, segunda-feira, em horário regimental. Uma boa noite a todos, que Deus nos abençoe.